Boa tarde, então, queridos alunos aqui do Colégio Estadual Edmundo Rocha, Vila Mutirão, Goiânia, Goiás. Hoje, dia 22 de outubro de 2022, estamos aqui para o nosso aulão do Enem 100% do Colégio Estadual Edmundo Rocha. Um programa com atividades voltadas especificamente para o Enem, para os nossos estudantes aqui da escola, mas está aberto a quem quiser, tiver interesse em participar, ok? Meu nome é Márcio Rezende, nós vamos trabalhar aquela matéria hoje que é a mais amada por todas vocês, né? Com certeza que é a matemática, né? Sem dúvida nenhuma, aquelas que vocês mais apreciam, né, Maria Fernanda? Opa! Bom, e antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, eu quero falar um pouquinho sobre matemática, que ela tem 5 grandes áreas que vão ser cobradas no Enem, que é a área de números, a área de geometria, de grandezas e medidas, probabilidade estatística e a área de álgebra. Essas 5 áreas têm caído bastante no Enem, né? São as grandes áreas de matemática, e a prova de matemática no Enem ela é realizada no segundo dia de prova. Vai da questão de número 136 até a 180, ou seja, são 45 questões de matemática e suas tecnologias. E tem caído bastante nas últimas edições do Enem, muitos conteúdos que envolvem matemática aplicada a outros ramos do conhecimento, envolvendo questão de comércio, de vida financeira, de empresas, de uma maneira geral, tem caído bastante vinculado a isso. Então, eu selecionei alguns exercícios de matemática do Enem do ano passado, de 2021. Peguei questões lá de 2021, eu peguei o caderno azul do Enem. O Enem ele vem com 4 cadernos de provas, cada um de uma cor diferente. As questões são as mesmas, só vem em ordens diferentes. Às vezes a questão 140 do caderno azul, a questão 175 do caderno rosa, é a mesma questão 160 do caderno amarelo e a questão 137 do caderno vermelho. Então só altera a ordem, as questões são as mesmas. E antes da gente iniciar essas questões, eu selecionei aqui algumas. Foi aqui o quê? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões. Tomara que dê tempo da gente realizar todas elas. É importante a gente entender como que funciona o processo de correção de provas do Enem. Por quê? Porque não basta eu acertar uma questão do Enem para eu ganhar ponto. Você sabia disso? Ele usa a metodologia da TRI, que é a teoria de resposta ao item. Então, por exemplo, se lá na questão número 136 vem uma questão lá perguntando quanto que é a raiz quadrada de 900, e você pega e me acerta que é 30, beleza, tá certo. Mas se lá na questão 172 tem a questão lá, quanto que é 2 mais 2? É lógico que eu estou usando exemplos muito drásticos, né? 2 mais 2, você responde 5, e aí tá errado, o que o Enem vai pensar? Opa, como é que um camarada erra uma questão de adição e me acerta uma raiz quadrada de um número de 3 dígitos? Ele vai falar, tem alguma coisa errada. Essa questão que ele chutou, ele não te dá a pontuação correspondente a essa questão. Por quê? Porque não tem como você acertar uma questão dessa com esse nível de dificuldade, errando uma questão de um nível de dificuldade bem inferior. Márcio, mas como é que eu sei se a questão é fácil ou difícil? São os professores que determinam? Não, é o próprio Enem, é o próprio aluno. 2 milhões de pessoas fizeram o Enem, vamos supor. Números redondos só para facilitar a nossa conta. Se 876.417 pessoas acertaram essa questão e 1.180.000 aqui erraram ela, eu vou entender que ela é difícil, porque a maioria errou. Então, quem disse a questão é fácil ou difícil não são os professores, não é quem elabora a prova do Enem, mas são os próprios candidatos que respondem à prova do Enem. Esses candidatos, ao responder, vão dizer se a questão é fácil ou difícil. Uma questão fácil, a maioria acerta. Uma questão difícil, a minoria acerta. E é assim que determina qual questão é fácil, qual questão é difícil. É claro, obviamente, que quem é professor, quem elabora, tem uma noção de qual questão que os estudantes vão acertar mais, quais eles vão errar mais.
Mas quem diz na verdade são os candidatos, são aqueles que respondem à prova do Enem. Então eu selecionei algumas questões que elas vão variar em nível de dificuldade e complexidade. Não deu para abarcar todas as grandes áreas, porque algumas questões que envolvia as outras áreas aqui, que não foram contempladas, ia gastar um tempo maior, a gente não dispõe de um tempo muito grande para realizar a nossa aula aqui hoje. Então eu selecionei algumas, mas caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, queiram que faça outras questões, eu me disponibilizo a gravar aqui, deixar lá no YouTube para ficar gravadinho lá, para a hora que você quiser, você puder acessar e visualizar isso, tá? Estou inteira à disposição. Minhas manhãs de sábado são dedicadas a gravações de aula para Enem e concursos públicos, tá bom? Então vamos lá. Questão 136 do Enem. Vamos abrir o Enem aqui. Vocês deram uma olhada na prova do Enem do ano passado? Não? Você tentou responder algumas questões? Qual é o seu nome? Alessandra. Tá ok. Se tiver alguma questão aqui que você tenha respondido, tiver tido alguma dificuldade, alguma dúvida, é só falar, tá? A primeira questão do caderno azul, eu fiz questão de pegar ela, porque ela parece uma questão difícil, ela parece uma questão quase impossível de resolver. A hora que eu li ela, eu falei, ixi, dou conta nem de errar, então vou pular ela. Mas eu fui ler, Maria Fernanda, para ver o que saía no negócio. Então olha só o que a questão diz para nós. Questão 136 do Enem 2021 do caderno azul. Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea. Vocês sabem o que é a proporção áurea? Proporção áurea, ou também razão áurea, é uma proporção, é uma relação entre os lados de uma figura, onde, se eu pegar, por exemplo, aqui um retângulo, olha o tanto que é bom usar isso aqui, gente. Se eu fosse desenhar isso no quadro, ia ficar tudo torto, tenho certeza. Isso aqui, negócio fica retinho, põe retinho pra mim. Hã? Então, olha só, imagina que eu tenho um retângulo e eu vou dividir aqui um quadrado e um retângulo aqui dentro. Pá. Eu vou dividir ele em duas partes. A gente vai dizer que esse retângulo que formou é um retângulo áureo se acontecer o seguinte, eu vou chamar aqui de lado, esse tamanho todo aqui, o lado do retângulo. Esse tamanhozinho eu vou chamar de x. Se aqui tudo é o lado e aqui é x, esse pedacinho que sobrou aqui vai valer quanto? Vai valer o tamanho todo. Quanto que é o tamanho todo? L menos essa partezinha que é o x. Então ele vale L menos x. Tá ok? Então o que é a proporção áurea? Se eu pegar esse tamanho todo, que é L, e dividir pelo tamanho L menos X, que é esse tamanhozinho, se eu fizer a divisão, Alessandra, desse tamanho L menos X por esse ladinho X, se essas duas divisões forem iguais, nós vamos dizer que esse retângulo que formou é um retângulo áureo. E os gregos entendiam que o retângulo áureo é o que tem de mais bonito na natureza e na humanidade. Tem uma relação muito grande isso aqui com objetos da natureza. Tem a ver com o número de escamas de um peixe, o número de escamas do abacaxi, o número de pétalas de uma flor de girassol. E várias situações da nossa natureza estão envolvidas com a razão áurea e consequência de Fibonacci, que tem uma relação direta com ele. Bom, e hoje, esse objeto aqui que manda na vida da gente, chamado celular, a tela dele tem no formato de uma razão áurea. Por quê? Porque fica mais agradável a gente ver as imagens nesse tamanho. Existem algumas empresas que elas até determinam a beleza de uma pessoa se o rosto dela consegue se encaixar dentro de uns retângulos lá. Tem esses programinhas, Avon tem, Natura, Boticário, tem esse negocinho lá. E quanto mais perfeito o rosto se enquadra em um retângulo áureo, mais bonita a pessoa é considerada.
Então a minha beleza, ela é matematicamente explicada, viu, meninas? Podem ficar tranquilas, tá? A sua também, beleza? Há uma razão para isso. Bom, então tem a razão áurea, quando está uma parte para a razão e que essa parte está para a outra. Foi o que eu expliquei aqui. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega φ. E aqui tem gente que já fica com medo, porque viu uma letra grega, falando sem nem errar com isso aqui agora, professor. Mal dou conta de fazer com X, imagina com esse φ. Mas não tem nada, poderia ser a letra A, B, qualquer letra que você quisesse. É só para homenagear os gregos, que usam uma letra do alfabeto grego, a letra φ. Tá? E o seu valor é dado pela solução positiva da equação φ ao quadrado igual a φ mais 1. Isso aqui é fundamental a gente lembrar. No Enem, ele tem o que a gente chama de distratores. Você já ouviu falar no distrator? Sabe o que é o distrator? É aquela informação que não diz nada com coisa nenhuma, que está lá só para tirar a sua atenção. Então, quando ele fala da razão áurea, fala disso aqui, o que ele está querendo dizer? Só distrai a sua mente. Geralmente, a primeira parte do enunciado de uma questão do Enem, ela não serve para nada. Geralmente ela está ali só para distrair sua mente. A gente estuda aí, se chama de distrator, para tirar sua atenção. A informação que é importante é essa aqui, ó. Φ ao quadrado é igual a φ mais 1. Assim como a potência φ ao quadrado, as potências superiores de φ podem ser expressas da forma A vezes φ mais B, ou seja, é uma função do primeiro grau, que você já conhece, só que ao invés de ter x aqui, ele colocou φ. Mas é uma funçãozinha do primeiro grau, que vocês lidam desde o 8º ano, 9º ano. Vocês já trabalham com ela. Então, qual que é a novidade disso aqui? Nenhuma. Conteúdo de terceiro ano do ensino médio aqui, nada. Não tem nada do terceiro ano aqui. Aqui tem lá do 8º, 9º ano. Um aluno do 8º ano, ele consegue resolver essa questão aqui, ó. Ele tem um conhecimento matemático necessário para resolver essa questão do Enem. Que parece difícil, pelo tanto de informação que ele vai colocando para a gente. Em que A e B são inteiros positivos, como é apresentado no quadro. Então ele apresentou o φ ao quadrado é φ mais 1, φ ao cubo é 2φ mais 1, φ elevado à quarta é 3φ mais 2, etc, etc, etc. E ele vai perguntar, a potência φ elevada à sétima, tá aqui, ó, φ elevado à sétima. Está escrita na forma A vezes φ mais B, é. Ou seja, ele só quer que você calcule quanto que é φ elevado à sétima. Como que eu faço isso? Qual a ideia que vocês têm para a gente fazer? Nenhuma. A informação que a gente tem que φ elevado ao quadrado é igual a φ mais 1. Minha letra fica mais feia do que no quadro, mas pelo menos fica gravado depois. Eu não quero saber φ elevado à sétima. Quando eu tenho um número elevado à sétima potência, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Vou colocar de cor diferente. Φ ao quadrado vezes φ ao quadrado vezes φ ao quadrado vezes φ. Por quê? Potência de mesma base. A gente não soma os expoentes. Ao invés de eu somar, eu estou subtraindo, estou fazendo o processo de volta. Porque se eu somar 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 1 dá 7. Então eu só reescrevi o φ elevado à sétima de uma outra forma. Por que eu fiz isso? Porque o φ ao quadrado eu sei quanto que ele vale? Sei, o φ ao quadrado vale φ mais 1, ele eu sei. Então, onde tem φ ao quadrado, eu vou colocar o quê? φ mais 1. Mas está muito difícil entender com φ. Posso fazer com x? A mesma coisa, daria a mesma coisa, tá? Mas vamos fazer com φ porque ele está pedindo para fazer com φ, né? Então, o φ elevado à sétima vai ser... Eu vou substituir o φ ao quadrado por φ mais 1. Vezes φ ao quadrado é φ mais 1. Vezes φ ao quadrado é φ mais 1. Esse último está ao quadrado? Então é só φ. Agora, aquela famosa propriedade distributiva. Φ com φ, φ com 1, 1 com φ, 1 com 1. Todo mundo com todo mundo. O que vai dar isso aqui? Φ elevado a 7 vai ser φ vezes φ, φ ao quadrado.
Φ vezes 1, 1 φ. 1 vezes φ, 1 φ. 1 vezes 1 dá 1. Vezes, aqui a mesma coisa, só que aqui eu tenho só φ com φ e φ com 1. Φ vezes φ, φ ao quadrado. 1 vezes φ, φ. Resolveu? Ainda não, eu ainda não tenho φ ao quadrado aqui. Eu sei quanto que vale φ ao quadrado? Quanto que vale φ ao quadrado? φ mais 1. Então vamos substituir novamente o φ ao quadrado por φ mais 1. Vou até colocar ele de cor diferente aqui para a gente ver o que vai substituir. Ó. φ ao quadrado e φ ao quadrado. Então, onde tem um φ ao quadrado, eu vou colocar φ mais 1. Então, onde é φ ao quadrado, eu vou colocar φ mais 1. Mais. Aqui eu tenho φ com φ, ó. φ mais φ eu posso somar? Quanto que é φ mais φ? Mais 1 vezes. Onde tem φ ao quadrado, eu vou colocar φ mais 1. Mais o φ. Opa, aquele ficou ruim, hein? Parecendo um triângulo. Meleca. Ok, então φ elevado à sétima vai ser φ mais 2φ, dá 3φ. 1 mais 1 dá 2. Então esse primeiro parênteses é 3φ mais 2. E aqui é φ mais φ, é 2φ mais 1. Olha que bacana. Temos uma multiplicação agora. Faz novamente a propriedade distributiva e aí a gente vai chegar no resultado já que a gente vai querer no final. Então, o φ elevado à sétima vai ser 3φ vezes 2φ. 3 vezes 2, φ vezes φ. Muito bem, φ ao quadrado, isso mesmo. Mais 3φ vezes 1. 2 vezes 2φ, 2 vezes 2, 4φ. Mais 2 vezes 1. Eu só tenho um φ ao quadrado. Eu sei quanto que é φ ao quadrado? Quanto que é φ ao quadrado? φ mais 1. Então eu vou colocar de azul só para a gente entender que a gente vai substituir ele. Então φ elevado à sétima vai ser 6 vezes o φ ao quadrado é φ mais 1. Mais 3φ mais 4φ. 7φ mais 2. Estamos acabando, ó. 6 vezes φ. 6φ. 6 vezes 1. Mais 7φ mais 2. 6φ mais 7φ. 13φ. Mais 6 mais 2. 8. Então a resposta é 13φ mais 8. Esse 6? O outro, vamos lá. 3φ vezes 2φ. 3 vezes 2, 6. φ vezes φ ao quadrado. Ok? Seu nome? Tainara. Certinho, Tainara? Dúvidas? É difícil? O que a gente utilizou? Utilizou o mesmo raciocínio muitas vezes. A gente substituiu um valor que φ ao quadrado por um valor que ele tinha dado, φ mais 1. O restante foi multiplicar e somar. Foi multiplicar e somar, essencialmente. Então, assim, mas o que ele vem? Ele vem carregado, parecendo com uma questão difícil, cheia de letras. É por isso que a gente precisa trabalhar um pouquinho, ter um domínio. Quanto mais exercícios a gente resolver, melhor preparado a gente está para não gastar muito tempo e não achar que é algo impossível lá na hora do Enem. Tá bom? E a alternativa correta aqui seria a letra E. 13φ mais 8. O que acontece, galera? Isso aqui tudo eu vou formar um documento PDF no final da aula e posso disponibilizar para vocês. Eu vou colocar isso aqui no meu blog, eu tenho um blog, eu deixo anotado para vocês, que aí eu deixo tanto essa prova do Enem, quanto esse vídeo que eu vou gravar, colocar no YouTube, quanto
o quadro da aula, né? Porque esse aqui na verdade vai ser o quadro da aula, certinho? Para vocês não ficarem aí gastando tempo aí copiando e tal. Depois é até bom que você faz revisando, copiando em casa, tentando fazer. Acho que é legal. Dúvidas? Próxima questão então, a questão 139. Vamos lá. Eu ia querer fazer a 138, mas ia gastar tempo demais, aí não ia ficar legal. A 138 para aquelas vestidos foi anulada. Foi anulada, né? Eu vi. Eu ia comentar sobre isso, que muitas vezes eles fazem esse tipo de coisa. Questão 139. Novamente, vem aqui muita informação, geralmente para dizer nada, só para te confundir. Vamos lá. Uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente marketing da rede sugeriu que fosse colocado à venda 5 novos tipos de lanche em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média, o que ele vai querer saber aqui então, gente? A maior média. Ele já deu para nós a informação aqui, no meio desse tanto de palavra que tem aqui, o que é importante para nós, interessante, é a maior média. Pronto, você entendeu isso aqui, você matou a questão. A maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas em unidade de cada um dos 5 tipos de lanche das 3 franquias. Então, o lanche 1, na franquia 1 vendeu 415, na franquia 2 415, na franquia 3 415. Qual que é a média dele? 415, foi tudo igual, não precisa nem fazer conta. Aqui, 395, 445 e 390. Tem que fazer a média dele, né? Aí aqui eu posso dar uma dica para vocês. Quando a gente já vai analisando o que vai dar aqui, pelos dados que a gente tem. Você tem 415, 415 e 415, que é uma uniformidade, já te dá uma média aqui de cara. Tem algum deles aqui que todos os números são acima de 415? Ó, olha o lanche 5. 435, 425, 420. Eu já sei que essa média vai ser maior que 415. Porque todos eles foram maior que 415. Então isso aqui para mim, ó, já foi para o espaço. Ele já não vai me servir. Eu já elimino um sem nem fazer conta. Só observando. Agora tem que fazer a média dos 3, não tem jeito, dos outros lanches. Vamos lá. Como que eu vou fazer a média? Só somar e dividir por 3, né? 395, 445, 390. Letra bonita. 10, vai 1. 10, 19 com 4, 23, 3 vai 2, 6, 10, 12, 1.230. Preciso dividir por 3? Vamos precisar, só que se eu analisar bem aqui, como eu vou querer a média, todos aqui vai dividir por 3, o que deu maior quantidade é o que vai dar maior média, né? É o que vai dar o maior valor. Então eu posso economizar um tempo. Se eu precisar aqui, eu posso economizar um tempinho nem efetuando a divisão, tá? Boa tarde, senhor. Aqui, ó, o lanche 3, 425, 370 e 425. 10 vai 1, 7, 9, 10, 12, 2 vai 1, 8, 9, 12, 1.220. Já deu menor do que esse aqui, então esse lanche 3 já está fora também. Já tenho certeza disso. Aqui, 430, 370, 433. 3, 10, 13, vai 1, 8, 9 com 3, 12. 1.233. Então esse aqui deu maior do que aquele 1.230. Então esse aqui já está fora. E vamos somar o último, 435, 425 e 420. 10 vai 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 8, 12, 1.280. Foi o maior que deu? Então a resposta correta é o lanche 5.
Viu que eu nem precisei dividir por 3, gastar o tempo fazendo revisão, correr o risco de dividir errado, errar a conta e errar a questão? Podemos economizar tempo e ter uma possibilidade maior de acerto. O que é mais fácil, somar ou dividir? Então diminui o risco de erro então. Alternativa correta, 5, nesse caso, letra E. Dúvidas? Difícil? Tranquilo? 148. Vamos ver se eu... Ué, o que essa questão está fazendo ali, meu Deus do céu? Ah, tá. Aqui, 148. Aqui. Questão 148. O que ela está dizendo para nós, galera? O quadro apresenta um número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos no nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Tem aqui o ano e o número de terremotos. Um pesquisador acredita que a mediana... O que é mediana? Não, mediana é o termo central de um conjunto de dados. Não é a média. Média é quando você soma tudo e divide pelo tanto de dados que você tem. Mediana é quando você coloca tudo em ordem e aquele termo que está no centro, ele é a mediana. Então vamos colocar em ordem todos esses números. E aí, senhor Eric? Seja bem-vindo. 40 minutos depois. Eu sei. Eu não vou deixar perder a oportunidade de pegar no seu pé, né, cara? Então, olha só. Nós temos que colocar em ordem. Qual o menor número que a gente tem aqui? Não é o 11? Ele aparece quantas vezes? Então, vamos lá. 11. Não, se eu colocar aqui vai dar ruim. 11 e 11. Já foi. Depois, o 12 tem um 12. 12 mais 1. Então, não tem perigo de falar que a gente está falando de política. 14 não tem, 15, 1, 2, 15 aqui, 16, 16, coloco repetido, gente, se o número aparece eu coloco a quantidade de vezes que ele aparece, tá? 17, tem uma vez, 18 tem uma, o 20 tem outro, e o 24 tem mais um. Então, coloquei todos os dados aqui da escala Richter, dos terremotos, em ordem. Quantos dados nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Num conjunto de dados, onde tem 12 elementos, ele tem um termo central, tem um termo no meio? O que é a mediana? É o termo que fica no meio, separa o mesmo tanto de elementos antes dele, o mesmo tanto de elementos depois. O 12 é um número par, ele não tem meio, né? Para deixar 6 antes e 6 depois, você não tem nenhum número ali no meio para deixar. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse caso? Eu vou ter que pegar um termo que está na posição 6, na posição 7, somar eles, dividir por 2, e ele vai ficar no meio, dividindo 6 números antes, 6 números depois, e ele vai ser a nossa mediana. Então, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto elemento e o sétimo elemento. Oitavo, nono, décimo primeiro e 11 e do 12º. Então, a mediana ela vai estar aqui no meio. Um número que vai deixar 6 números antes e 6 números depois dela. Tem alguém elemento que está aqui? Não tem, porque o conjunto de dados tem número par. Então, toda vez que isso acontecer, para eu determinar a mediana, eu somo os dois termos que estão aqui, nesse caso 15 mais 16. Vai dar quanto? E agora eu divido por 2. 31 dividido por 2 dá? 15,5. Opa! Então, a nossa mediana é 15,5. Tem o termo 15,5 aqui na escala, do conjunto de dados? Ele pode ser a mediana? Pode.
Por que que ele pode? Porque todas as vezes que o conjunto de dados tiver um número par de elementos, a gente vai ter que colocar um número que vai ser a divisão daqueles termos que estão adjacentes ao centro, ao meio, ok? Então a mediana é 15,5, a alternativa correta, letra C. Você tinha feito alguma dessas, Alessandra? Sim. Foi tranquilo? Na verdade, eu fiz todas. Ah, você já fez todas? É porque eu fiz o Enem ano passado. Ah, tá. Então essa aula pra você não faz muito sentido. Foi mal, não sabia. Não tem problema. Mas se tiver alguma dúvida, alguma questão, é só falar. Você fez? Não, primeira vez. 149, outra questão que eu selecionei. Questão 149. Olha só o que ela diz. Sei não, vamos ver. Eita, essa aqui eu não sei não, viu? Se você não me ajudar aqui, Maria, essa aqui eu não dou conta de fazer. Eu até que tentei ela lá em casa, mas não saiu não. Hã? Eita lasqueira. Questão 149, eu devo ter escolhido errado. Essa aqui eu não sei fazer. Eric, como é que faz agora? A receita R de uma empresa ao final de um mês. O que é receita, gente? De uma empresa? Não. Hã? Não de produto. Receita é tudo que entra de dinheiro na empresa. É o tanto que ela vende. Por exemplo, vamos ver aqui. A Petrobras, esse ano, no segundo trimestre, abril, maio e junho, a Petrobras teve 43,2 bilhões de lucro. O que é lucro? A diferença entre o tanto que ela vendeu e o tanto que ela gastou, as despesas dela. Receita é tudo que entra, o tanto que entrou. Entrou 400 bilhões na Petrobras. Só que ela pagou 360 bilhões de dívida, de salário, de produto, de fábrica, etc, 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 de impostos, tudo mais. Beleza. E sobrou 42 bilhões de lucro lá para ela. Quem é sócio da Petrobras ficou feliz. Vai receber um dividendo meio alto aí no final do ano, quando ela pagar os dividendos, proventos dela. Aí ser bom. Não aposenta não. Você tem que ter um valor muito alto lá. E não compensa não. Empresa estatal não compensa confiar nela para ter aposentadoria não. Você nunca sabe quem é o maluco que vai ocupar aquela função. Então, não dá não. Mas então, receita é tudo que entra na empresa de dinheiro. Ah, eu tenho um salão de beleza. Beleza. Tudo que entra de receita ali, de dinheiro ali, que a pessoa paga, é receita. Ah, quanto que é a unha hoje? 25? Quanto que é a unha hoje, meninos? Fazer o final de semana lá no salão? 25, 30 pé e mão? Pé e mão, 40 pé e mão. A manicure, ela fica 40 reais para ela? Não, porque ela tem que pagar o que é do salão, ela tem que pagar o material que ela utiliza, o esmalte, o alicate, a lixa, tem o tempo que ela paga de aprimoramento de curso que ela faz, etc. Então, depois que ela paga tudo, é que sobra o lucro para ela. Tá? Então, o lucro é aquilo que fica depois de gastar, de pagar as despesas, certo? Então, o mês é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços no mês. E a despesa é todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, contas de água e luz, impostos, entre outros. Contabilmente não é bem isso aqui que é despesa não, mas para você está ótimo, tá? O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença matemática, a diferença é o menos, entre a receita e a despesa registrada no mês. Então, o lucro, aquilo que sobra de dinheiro do empresário, é a receita menos a despesa. Isso é o lucro. O gráfico apresenta as receitas e despesas em milhões de reais de uma empresa ao final dos 5 primeiros meses de um dado ano. Então, lá em janeiro, a despesa é o pontilhado e o contínuo é receita. Vamos colocar a receita de verde, que é dinheiro que está entrando. E despesa aqui é o de vermelho.
Dinheiro que está saindo. Olha só, a despesa dele só aumentou, hein? Viu que a despesa só foi aumentando mês a mês? A receita aumentou um pouco, depois caiu, voltou para onde ela estava e ela aumentou mais. Então tá aí a diferença entre a receita e a despesa. E ele fala, a previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. O que é não ser inferior? Não ser menor. Ou seja, o menor lucro que ela vai ter é o maior lucro obtido até o mês de maio. Então, o que ele está querendo saber? O maior lucro que teve até o mês de maio. É isso que ele está querendo saber. Qual foi o maior lucro? Só que ao invés de perguntar isso, ele colocou para você distrator. Ele coloca aqui uma negação, ele coloca o maior e ele vai colocando aqui distratores para você. Então, muita atenção. Maior lucro, então, que a gente obteve aqui, o que eu tenho que fazer? A diferença da receita com a despesa a cada mês. Então, nós vamos ter janeiro, fevereiro, março, abril e maio, Eric. Em janeiro, quanto foi a receita? 10 milhões. E as despesas? 10 menos 5. Então, o lucro dele aqui foi de 5 milhões. Ok? Em fevereiro, receita, despesa, 20 menos 10, então 10 milhões aqui foi o lucro. Em março, qual foi a receita? A receita, 15. A despesa, 15 menos 10. Viu que ele manteve a despesa, mas a receita caiu muito? O gerente aqui foi chamado na regular, certeza. Era o que eu faria se fosse uma empresa minha. Em abril, receita dele foi 20 milhões e a despesa 15. 20 menos 15. Em maio, receita foi 28 e a despesa 25. 28 menos 25. Qual foi o maior lucro que ele obteve? Fevereiro, 10 milhões. Justamente, mas tem plena relação, né? Dependendo do ramo, por exemplo, se for um ramo turístico, o mês de fevereiro é um dos melhores meses que você tem, né? Tem muito essa questão. Se for empresa sazonal de sorvete, fevereiro é um calorzão também, vende muito, né? Então você tem toda essa questão. Observem bem. Ele sempre vai tentar trazer uma confusão para você. Ele trouxe a primeira parte lá para quê? Só para explicar o que é receita e despesa e falar o que é lucro. Se você já soubesse isso, essa parte aqui é totalmente inútil. Não servia de nada. Só para distrair. Próxima questão que a gente selecionou foi 155. Eita, essa questão aqui eu gostei dela. Eu sempre vou falar, mas sempre vou responder, né, Eric? Você sabe disso. Não porque eu sou bom, mas é porque eu vou estudar até eu dar conta. Essa questão aqui, ela é complexa no seguinte sentido. Informação demais. Igual o Enem gosta. Você lembra se você acertou ela, Alessandra? Não lembro. Ó, um atleta... Mais alguém fez o Enem ano passado? Não. Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$10. Acho que eu fiz isso aqui ano passado na turma do terceiro ano aqui. Você fez isso no noturno. No noturno, pois é. Esse ano? Esse ano. Ó, que massa. Lembrava não. Então, R$10. O cara não quer gastar mais do que R$10. Hoje, em 2022, um cara consegue fazer alguma refeição com R$10? Só se for comprar um salgado. Miojo, né? É miojo. Quem falou miojo aí?
Muito bem, eu esqueci seu nome. Gabriel, muito bem, Gabriel. Só o miojo, né? Olha lá. Ela é composta por 400 gramas de frango, 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. Então, o camaradinho tem aqui o frango, a batata doce e a hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são frango R$ 12,50 o quilo, batata doce R$ 5,00 o quilo e a hortaliça R$ 2,00 a unidade. Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma da batata doce. Então ele já colocou aqui para nós porcentagem. 50% vai aumentar quanto, gente? A metade. Se o quilo hoje é R$ 5,00, quanto que é a metade de 5? Qual vai ser o novo preço então? R$ 7,50. Então o frango vai continuar R$ 12,50 o quilo. A batata doce, ela vai passar para R$ 7,50, porque ela teve um aumento. E a hortaliça continua ali com R$ 2,00. Os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo da refeição. Aumentou o preço da batata, ele quer gastar mais grana? Não. Ele precisa adequar a quantidade de batata doce e a hortaliça. Ou seja, ele não vai mudar a quantidade de batata doce e de hortaliça. Ele vai ter que reduzir a quantidade de frango. Porque a batata doce aumentou. Se ela aumentou e eu não quero gastar mais, eu tenho que diminuir o consumo de algum outro item. No caso, o frango. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance o objetivo? Então, eu quero saber o tanto que tem que reduzir percentualmente de frango. Para eu saber o tanto que reduzir percentual, eu preciso primeiro saber quantos gramas que vai reduzir do consumo dele de frango, para depois ver o percentual. Para saber o tanto que vai reduzir, eu preciso saber o tanto que tem dinheiro disponível para ele gastar com frango agora. Ele só tem R$10 no total. Só que a hortaliça ele vai continuar, não vai? Então ele tem que gastar R$10. Do frango eu não sei. Da batata doce ele vai ter que gastar um tanto. E da hortaliça não mudou. Então da hortaliça é R$2, eu já sei. Da batata doce ele vai continuar consumindo quanto? 600 gramas. Quanto que é o quilo da batata doce agora? Então eu tenho que calcular 600 gramas de 7,50. Quanto que vai dar isso? 7,50 vezes 0,6. Por que 0,6? Porque o 7,50 é o quilo, não é gramas, né? Então eu tenho que colocar o peso em quilogramas e não em gramas. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 5 dá 30, 0 vai 3, 6 vezes 7, 42, mais 3, 45. Quantas casas eu tinha depois da vírgula? 1, 2, 3. Tem que deixar 3. 1, 2, 3. Então, quanto que vai dar a batata doce? 4,50. Para totalizar os R$10, 4,50 mais 2,50 dá quanto? 6,50. Para o 10 falta quanto? Então, ele só tem R$3,50 para gastar com frango. Agora a gente precisa saber, R$3,50 dá para comprar quanto de frango? O quilo do frango é quanto? Então nós vamos fazer uma regrinha de 3. Pode colocar tipo... Ó, como ele quer em gramas, então 1.000 gramas, que é 1 quilo, custa R$12,50. Quanto que ele tem para gastar? Então R$3,50 vai me dar quantos gramas? Eu sei? Quando eu não sei, eu chamo de... O que eu faço agora? Cruz credo, né? Multiplica cruzado. Está. 12,5 vezes x. 3,50 vezes 1.000. Multiplicar por 1.000 precisa fazer conta? Só andar com a vírgula. Quantas casas? Então estava aqui a vírgula. Dá 1, 2, vai precisar de mais um 0, né? Vai dar 3.500, certo? O 12,5 que estava multiplicando, ele passa... Tá aqui, ó, vem aqui para baixo. Então agora é só dividir 3.500 por 12,5. Sei fazer isso? Eu não.
Como eu não tenho calculadora aqui no Enem não pode fazer, como que eu faço a divisão de números com vírgula? Você pode acrescentar um zero no 3.500 e retirar a vírgula. Como aqui não tem vírgula e aqui tem uma casa depois, eu imagino que a vírgula esteja aqui e acrescento um zero. Agora a gente esquece que a vírgula existe, né? Só dividir agora. 125, duas vezes 125 dá 250. Sobra 100. Opa! 0,55 é isso mesmo, 100, desce o zero. Qual o número múltiplo de 125 que dá 1000? 8. Muito bem, 8. 8 vezes 125 dá 1000. Muito bem, Eric. Desce o zero. Qual o número múltiplo por 125 que dá 0? Então, qual é o novo consumo de frango dele? 280 gramas. Alternativa correta, letra B, correto? Não. Por que que não é? Porque ele quer saber a redução em percentual. Eu nem achei o tanto que reduziu, achei o tanto que ele vai consumir. Ele consumia, então, quantos gramas antes? 400. E agora é quanto? 280. Então, reduziu 400 menos 280, 120 gramas. 120 gramas foi a redução. Só que ele quer a redução em quê? Percentual. Como que eu faço para descobrir quanto que representa 120 gramas de 400? Você pode colocar 400 igual a 100% e... 400 gramas, 100%. 120 gramas, eu quero descobrir X. Para facilitar a nossa vidinha, olha só. Eu tenho 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui, posso cancelar eles? Manda para o espaço, né? Espadinha de Jedi. Multiplica cruzado. Vai ficar 4 vezes X igual a 120 vezes 1, que é 120. 4 está multiplicando, passou. Dividindo 120 dividido por 4. Então, o X é 30%. A redução percentual foi de 30%. Alternativa correta, letra C. Hã? Parece tão fácil como você viu. Mas o que é? É a gente eliminar os desfatores. Estar atento àquilo que está pedindo. Né? Mas aí... Desculpa, eu esqueci o seu nome. Tainara, mas aí é que tá, quanto mais a gente treina, melhor a gente está preparado. O emocional conta demais na hora da resolução de qualquer avaliação que a gente tenha. Eu dirijo desde meus 13 anos de idade, automóvel. Eu fui tirar minha carteira, eu já tinha 26 anos de idade, sabe por quê? As 4 primeiras vezes eu comprei tudo só de nervosismo. Só de falta de controle emocional, não é porque eu não sabia, não é porque eu não dava conta. É a questão emocional. Então, qualquer situação que a gente está sendo avaliado, ela requer um controle emocional muito grande. Então, estar tranquilo, ter uma noite boa de sono, tranquila, dormir bem, estar em paz, nada de querer de sábado à noite para domingo, na realização da prova, querer virar a noite estudando para lembrar tudo, isso só vai te prejudicar, seu cérebro não vai lembrar dessas coisas. Tá? Então, estar bem, estar relaxado, tranquilo, é a melhor coisa. Não deu dessa vez? Cara, vocês estão com 17, 18 anos de idade, vocês têm a vida toda pela frente. Vocês têm a vida toda pela frente. Eu estou com outras formações na minha vida, com 35 anos de idade, estou buscando novos campos de atuação. Mas você não cansa de estudar também? Com 15 anos de profissão de carreira já estabelecida no magistério, estou buscando novos campos de atuação. Marcos, você não cansa de estudar? Ah, mas a gente não pode parar, cara. A gente não pode parar de estudar. Então, assim, vocês têm uma vida toda. Calma, faz com tranquilidade, faz com calma. Às vezes a sociedade coloca